posso dar meu boa noite? Pode, Manu, esqueci. Eu já ia começar a falar. Boa noite a todos. É um prazer tê-los novamente aqui. Eu gostaria de reforçar os recados paroquiais, como eu costumo dizer. A gente está tentando organizar todo o material didático lá no Google Classroom, como a professora Flávia falou. Então, tanto o slide de hoje, tem um pequeno vídeo e também tem um texto base. A gente sempre vai tentar trabalhar assim. Como eu falei no último encontro, o cenário ideal é que vocês passem lá, dêem uma olhada e vêm para cá. Não conseguiu fazer isso, está aqui, aproveita e depois volta lá. Algum desses caminhos, em algum momento, vocês terão que fazer para tirar o melhor proveito de tudo isso. E é isso, a gente pode fazer essa tentativa, Flávia, de falar hoje em 1 hora e abrir os 30 minutos para perguntas, debates. Como a Flávia falou, as perguntas que nós encontramos lá no Google Classroom, a gente respondeu, já fizemos indicação de bibliografia, então a forma como for aparecendo as dúvidas, não apareceu a dúvida hoje, apareceu a dúvida durante a semana, anota no caderninho e coloca lá no mural para a gente, tá bom? Obrigada a todos e a todas pela presença e vamos lá. Aproveitando que a gente está aqui com o Diego e com o Abimael também, que são eles dois que vão falar na semana que vem, né? A partir da semana que vem, eles dois é que vão ficar nesse bate-papo com vocês, a gente vai ficar mediando. Queria que vocês dessem um oi para o pessoal também. Diego, Abimael. Oi, boa noite. Estão ouvindo? Aí, até liguei a câmera aqui para poder dar esse boa noite aos presentes. Bom, vamos aproveitar, né? Semana passada eu estava aqui, foi muito bacana. E vamos dar continuidade a isso. E próxima semana a gente está aí junto para poder fazer esse bate-bola, né? Com a mediação da professora Flávia. E a gente já vê essa perspectiva do referencial teórico, né? E tecer os comentários em relação às abordagens quali e quant. Isso. Será que a Abimael está aqui ainda? Abimas? Não estou vendo. Bom, depois ele fala, então. Eu vou iniciar, vou colocar aqui, vou tentar colocar essa apresentação. Apresentar. Inteira. Manu, me diga aí se você vai conseguir ver, porque aí a partir de agora eu tenho que ficar em outra tela. Ok. Está conseguindo ver? Ainda Ou não. está me vendo ainda? Estou te vendo. Ah, eu tenho que partilhar. Partilhar. E agora? E agora? Continuo. Aí, tá vindo, tá vindo. Tá? Tá vindo. Agora pode tela cheia, para ver se... Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei como é que faz isso aqui, não. Você abriu direito. Aqui, peraí. Foi. Deixa eu... Dá o download dele aí. Deixa eu aproveitar que tem gente chamando, vou abrir. Cadê ele? Slide 2. No PDF.
O documentozinho que estava no PowerPoint, tá no outro notebook aqui, o HD. Tranquilo. Só Travou. você botar a tela cheia, no PDF vai também. Deixa eu ver. Tá tudo tão ruim. Uhum. Meu Deus. Tá muito pequeno do outro jeito, é? Não, Deixa eu ver aqui. não. Quero ver como é que visualizar. Uhum. Vai ser bom que eu vou ter que ir falando e voltando. Visualizar. Exibição da página. Deu um Ctrl H. Ctrl H. Não sei o que foi isso que apareceu agora. Deixa eu permitir, Juliana. Meu Deus. Deixa. Vou para esse. Tá muito ruim. Não. Vou tentar aqui aumentar. Ajustar a página. E aí? Passe o outro para ver. O problema. Aí, isso. É que Tá aparece. ok? Tá. É. Só que aí. Parece muito pequeno, não é? Um pouco. Você quer que eu tente por aqui? Tente. E você vai me sinalizando. Tá. Vamos É, ver tá se fica bom, tá melhor. ruim não. Tá? Tá, Tá bem grande aqui. tá bom. Tá bom. Tá. Então, vou começar. Começa. Bom, como a gente falou na semana passada, quando a gente pensou, vou ter que ficar indo e voltando, quando a gente pensou nessa proposta, a gente pensou de uma forma que fosse didática. Eu acho que talvez a palavra fosse essa, didática para vocês. Pelo menos, eu acho que aqui a gente não tem o intuito de fazer com que vocês saiam com uma, um TCC já pronto.
né? Mas que seja um norte para que vocês, quem está fazendo o TCC, como o grupo está bem heterogêneo, quem está fazendo o TCC já está no meio do caminho, possa rever algumas questões. Para quem está no começo, tentar, de fato, estruturar esse projeto e ter algum norte de como trabalhar. E quem está já na pós-graduação também, acho que dá esse norte, né? Ou quem tem interesse em entrar na pós-graduação e quer fazer algum projeto de pesquisa. Então, a gente pensou nessas 5 etapas, e hoje, especificamente, na semana passada, a gente falou da estrutura, de forma geral, e hoje, especificamente, vamos falar sobre problemas, objetivos e justificativa, ou seja, essa parte inicial. Mas aí um pouquinho dessa mania de professora, que não sai de mim, vamos tentar rever um pouco o que foi que a gente falou na semana passada, né? E eu gosto dessa figurinha porque ela, inclusive, separa um projeto de pesquisa em 5 partes, né? Que nem as nossas 5 doses. Um projeto de pesquisa, necessariamente, seja ele uma pesquisa de TCC, uma pesquisa de dissertação, um mestrado, uma tese de doutorado, um projeto para escrever um artigo, para uma disciplina, enfim. Mas quando a gente vai se propor a fazer uma pesquisa, a gente faz um projeto, né? Um projeto que é encaminhado a alguém para mostrar se essa pesquisa vai ter validade ou não. E esse projeto, ele tem que ter uma introdução, e aí conversamos na semana passada, qual o melhor momento de se fazer essa introdução? A gente faz no início, a gente faz no fim, e aí eu e Manuela, a gente tem visões diferentes do que de quando começa a fazer, mas uma coisa é certa, no fim, mesmo que você tenha começado por ela, você vai ter que voltar para ela e refazer a sua introdução, ou, de fato, organizar melhor essa introdução. E, normalmente, numa introdução de trabalho, a gente tem que sair desenvolvendo o tema, né? Que é qual o objeto do seu estudo, o que é que você vai estudar. A gente tem que falar sobre o seu problema, que é o que sua pesquisa vai responder, sobre os seus objetivos geral, o que você pretende com a pesquisa, e os seus objetivos específicos, que indicam quais são as metas para você desenvolver, para construir a sua pesquisa. E também vai trazer a justificativa, que é falar sobre a relevância, qual a importância da sua pesquisa. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Na próxima semana, a gente vai trazer a segunda parte do trabalho, que é o referencial teórico, né? E a gente também, como a gente falou da estrutura geral do projeto, e a gente trouxe aqui, respondeu alguns questionamentos de vocês, a gente falou também rapidamente sobre o referencial teórico e o que é que a gente traz nesse referencial teórico, né? E comentamos sobre as obras clássicas, que são os livros, né? Aqueles que, apesar da gente pedir que os trabalhos de pesquisa eles tenham uma determinada atualidade, mas os clássicos são os clássicos, não importa, né, de onde veio. Então, não faz nem muito sentido a gente fazer uma pesquisa sobre burocracia, sair citando Weber, por exemplo, e não tentar ir lá e ler Weber, principalmente se for trabalho de pós-graduação. Na graduação, a gente até aceita um pouquinho, né, essa falta de busca pelo clássico, mas no mestrado, por exemplo, isso chega a virar um pecado, né, capital. Então, a gente tem as obras clássicas, aqueles livros que a gente precisa ler. A gente tem as obras contemporâneas, que são as publicações mais novas, normalmente, de 5 anos para cá, de 2015 para cá. Professora, eu não posso ler nada antes de 2015? Não, pode. Mas você tem que estar baseado em leituras atuais também, até porque 5 anos atrás muita coisa mudou, né? Então, quanto mais recente você conseguir dados e informações é importante. E no referencial teórico também cabe alguns documentos, né, que
são caracterizados como elementos de registro. Por exemplo, na área de secretariado, a gente tem as normas que regulamentam a profissão, né? Algumas vezes na área de ciência da informação, que eu vi que tem bastante gente da área de ciência da informação, também, de repente, tem alguma norma que regulariza a profissão. Agora, isso é importante a gente destacar uma coisa que Manuela levantou isso na semana passada também. A gente não vai colocar referencial que não tenha ligação com o seu objeto, né? Então, eu falo isso porque, por exemplo, algumas vezes chegam algumas orientandas minhas de secretariado, por exemplo, e querem falar, sei lá, um tema específico de secretariado, e praticamente todo mundo, acho que isso diminui um pouco, porque eu reclamava tanto, eu e outros professores também, mas chegava todo mundo com a lei da profissão, quando surgiu, sabe? A gente coloca o que faz sentido com a nossa pergunta de pesquisa. Lembrem do que a gente falou na semana passada. Um projeto de pesquisa, ele precisa ter coerência, ele precisa ter uma lógica. Não tem lógica eu começar a falar sobre, sei lá, trabalho remoto e profissional de secretariado executivo e precisar vir lá para o início do século e toda a regulamentação da profissão. Talvez a regulamentação da profissão caiba, se eu falar em trabalho remoto, se eu trabalhar algum aspecto específico sobre a regulamentação da profissão, tá entendendo? Não quer dizer que eu não possa usar, quer dizer que eu só vou usar aqueles textos e aqueles documentos se eles tiverem um sentido para o trabalho. Mas, enfim, Abimael e Tadeu vão se encarregar de falar melhor sobre o referencial teórico na semana que vem. Diego. A terceira... Eu falei quem? Tadeu. Eu falei Tadeu. Diego. Depois tem a metodologia, né? O projeto tem a metodologia. Vai trabalhar o tipo de pesquisa, qual a finalidade da sua pesquisa, qual a abordagem, o método utilizado, qual a população, no caso de uma pesquisa quant, ou sujeito, ou sujeitos da pesquisa. Também é possível que a gente faça uma pesquisa com uma pessoa só, né? Se for uma pesquisa quali, qual a técnica de coleta de dados que a gente vai utilizar e quais são as técnicas de análise de dados que a gente vai utilizar depois que a gente teve os dados, de que forma eu vou interpretar aqueles dados, né? Então, a metodologia, ela tem que explicar isso. Não é simplesmente uma parte do trabalho em que a gente fala, os tipos de pesquisa são esses, as técnicas de coleta de dados são essas. Não. Qual é o tipo de pesquisa que eu vou adotar na minha pesquisa e por quê? Qual a abordagem que eu estou utilizando? Quais são os sujeitos? Vou falar sujeito porque eu sou uma qualitativista, não vou falar em população, mas se fosse Abimael, por exemplo, falaria qual era a população, qual era a amostra. Quais são as técnicas de coleta de dados que eu utilizei, que eu vou utilizar, como utilizei, como vou utilizar, e de que forma eu vou analisar e interpretar esses dados. É para isso que serve a metodologia de um trabalho. Depois vem o cronograma, né? E aí eu acho que Manuela foi bem incisiva na importância de um cronograma bem elaborado, adequado ao trabalho de pesquisa, certo? Dando quais são as etapas, quais são os prazos e, por fim, as referências bibliográficas, né, que vai trazer a lista aí dos trabalhos. Então, de forma geral, a gente tem esse escopo aí para elaborar qualquer projeto de pesquisa. Deixa eu falar uma coisa, Flávia. Considerando que a fala de metodologia vai estar com os meninos, mas tem um recado que eu acho importante passar. Apesar da gente estar no rito acadêmico, algumas coisas se modernizam desse fazer acadêmico, científico, né? E um deles que eu venho acompanhando
principalmente a partir de 2017, né, 16, é que nesse capítulo de metodologia, gente, já não cabe mais o que eu costumo dizer, uma revisão de literatura sobre os métodos. Então, o que foi que a professora Flávia falou? Ela disse, olha, não cabe mais você dizer o que é um estudo de caso, o que é um experimento. Não se deseja saber o que a literatura diz e conceitua cada um desses métodos de maneira similar como vocês fazem no referencial teórico. Nos interessa saber, você dizer como você pretende utilizar daquele método, daquela estratégia, para responder ao seu problema de pesquisa e atingir os seus objetivos. Então, essa é uma falha, vou dizer assim. Muitas vezes os alunos de graduação e de mestrado também ainda caem nessa casca de banana. Então, quem é me orientando, eu saio cortando. Eu já sei o que é estudo de caso, eu já sei o que é questionário, eu quero saber como você vai utilizar isso na sua pesquisa. Então, para mim, esse é o recado principal. E um outro aspecto também, já é a modernidade. É preciso se justificar os métodos. Nós estamos habituados a justificar nossas escolhas teóricas, porque eu escolhi aquele autor, porque eu escolhi aquele conceito, por causa... Precisamos também justificar a coerência da escolha metodológica. Então, vocês têm muito o que fazer no capítulo metodológico, menos revisão de literatura sobre método. Obrigada, Flávia. Isso, e é uma coisa assim, que o aluno sente dificuldade em fazer, mesmo a revisão metodológica, né? E principalmente os alunos de graduação sentem essa dificuldade, né? Porque aí a gente chega nas aulas de TCC ou nas aulas de metodologia, explica quais são os vários métodos que existem, quais são todos os métodos, ou a maioria deles, ou aqueles que mais agradam. Sim, mas você vai usar qual? Né? Qual caminho vai seguir? Mas esse papo aí vou deixar para Abimael e Diego falarem semana que vem. E aí, feita a revisãozinha da semana passada, por onde é que eu começo? Né? Se eu vou fazer um projeto de pesquisa, eu tenho que seguir aquelas etapas todas. Por onde é que eu começo? Começa pelo começo. Sempre é necessário começar pelo começo. E o que é começar pelo começo? Primeiro é você saber para quem você vai enviar esse projeto. Né? Se for uma revista, um artigo que você vai enviar para uma revista, tem que conhecer a revista, qual é a linha de pesquisa dela. Se vai ser um trabalho de conclusão de curso, tem que conhecer. Se não tem se o curso não tem, como o nosso de secretariado, os professores não têm uma linha de pesquisa, mas vocês sabem já mais ou menos quais os tipos de pesquisa que são feitas ali, né? Normalmente, curso de pós-graduação, aí sim, os professores já têm as linhas específicas, as linhas de pesquisa específicas definidas. Então, qual é a linha de pesquisa desse lugar? Quais são os professores e as professoras que podem ser os meus orientadores ou orientadoras, e qual a área de estudo do meu futuro ou futura orientadora? Eu acho que esses 3 pontos são importantes para você iniciar, porque normalmente a gente inicia com ideia. Eu tenho ideia do que é que eu quero pesquisar, né? Mas essa ideia tem que estar encaixada numa determinada linha de pesquisa, numa determinada área de conhecimento, e tem que estar encaixada também com a pessoa que vai lhe orientar. Isso seja na graduação, seja na pós-graduação. Então, pensar nesses aspectos todos antes de escolher um professor para orientar e um caminho para seguir.
E pensar também no formato do projeto, né? Se for um aluno que está tentando entrar na pós-graduação, tem um edital, segue o que está no edital. O projeto tem que ser estruturado de acordo com o que está escrito no edital. Aquele edital, existe até agora cursos para explicar o que está escrito no edital para os alunos não errarem. Lê o edital, está ali, o formato que tem que ter o projeto. Não tem um edital, não tem um manual, não tem um formulário, segue as normas da ABNT, né? Na dúvida, segue aquele manualzinho que o Manu indicou na aula passada e que está lá no Google Classroom, a indicação. Pronto, já sei qual a área de pesquisa, já sei qual é o meu orientador, e agora? Bom, agora eu tenho que pensar num problema a pesquisar, né? Botei até esse desenhozinho aí, o menino dizendo, estou sem internet, meu PS4 pifou, e agora o professor vem dizer que eu preciso de mais um problema para fazer o TCC. Precisa achar um problema. Para a gente fazer pesquisa, a gente tem que encontrar um problema para pesquisar. Tem que saber o que é que eu quero fazer. E para fazer isso, eu primeiro tenho que pensar no meu tema, né? Que é o assunto geral, é o que eu pretendo abordar. Eu tenho que responder de forma geral, o que é que eu pretendo abordar? Qual o caminho que eu quero seguir, né? E normalmente, deixa eu permitir, normalmente, a gente encontra esse tema na nossa observação, no cotidiano, né, no nosso dia a dia, ou na nossa vida profissional. Tem alguns alunos, né, que já chegam com, acontece isso no meu trabalho, eu queria fazer uma pesquisa sobre isso. Às vezes, um aluno que está mais dentro de um programa de pesquisa, o problema surge daí, em contato ou em relacionamento com especialistas da área que comentam alguma coisa, então, poxa, essa ideia é legal, acho que eu vou estudar por aí. No feedback de pesquisas já realizadas, em estudo da literatura, acontece também de ser uma coisa, porque eu fiz uma disciplina na graduação com a professora Flávia, ela é tão maravilhosa, então eu quero fazer sobre aquela aula que ela deu. Né? O tema pode surgir das mais inúmeras formas, né? No nosso dia a dia, ou de coisas até que a gente vivencia, né? Tem gente aí querendo fazer pesquisa sobre coisas que está vivenciando. Agora mesmo, já surgiram várias pesquisas a respeito dessa situação de pandemia, né, que a gente está vivendo. A gente mesmo, às vezes, poxa, a gente podia fazer uma pesquisa sobre isso. Como é que estão as mulheres nessa situação de pandemia? Como é que estão as mães solteiras em situação de pandemia, com filho dentro de casa, 24 horas, dando aula online, não sei o quê. Né? Então, o tema ele vai surgindo ou a partir de uma experiência do seu cotidiano, ou a partir de leituras, ou a partir de conversas, mas o tema é a questão geral, né? Qual o assunto que eu quero abordar, né? Num curso de pós-graduação, ou até na graduação mesmo, tem que estar relacionado às linhas de pesquisa. Não adianta eu ser de secretariado executivo, por exemplo, e querer estudar uma coisa que não tenha nada a ver com o secretariado executivo. Quando eu digo isso, não ter nada a ver, não significa dizer que não existe a transdisciplinaridade entre as áreas. E uma pessoa de secretariado executivo estudar coisas relacionadas à gestão, por exemplo, que tem tudo a ver com a profissão de secretariado executivo. Né? Eu tive uma orientanda de secretariado que ela estudou a questão do burnout com os profissionais de secretariado. Então, é um tema muito mais voltado para a psicologia. Eu orientei ela, e ela ainda foi orientada por uma professora de psicologia, né, que participou da banca dela também, para poder ela fazer esse trabalho, né, mas que tinha a ver também, apesar de ser um tema, né, quando a gente fala em burnout, uma variável específica aí, bem específica da psicologia. Mas foi possível fazer. Posso falar? Então, pode.
Eu gosto de trazer para essa questão da definição do tema uma abordagem que o Kivi faz. É um livro que eu também já fiz referência a ele nas nossas aulas. E ele fala duas coisas, na mesma linha que a professora Flávia falou, mas ele estrutura da seguinte forma, eu queria exemplificar para vocês. Ele discute, inclusive, essa questão do tema, ele chama de definição da problemática, que é como se fosse esse entorno, né, como a professora Flávia está falando, é esse entorno teórico e prático que está junto do problema, que eu sei que ela vai chegar lá logo. É como se você estivesse vendo um funil realmente, né? Aquela boca mais aberta, o tema, e aí você vai descendo para chegar até o problema que tem que ter um foco muito preciso. E o que vi falar de duas abordagens para vocês conseguirem identificar, mapear esse tema ou essa problemática, né? Como ele chama. Um é a literatura. Como Flávia falou, é ler, depois ler, depois ler. Não necessariamente ler muito, mas ler bem, saber identificar os autores principais daquele tema, daquela problemática, e saber ler, compreender, analisar, criticar, dialogar com outros. E uma outra abordagem que eu gosto muito e já fiz, e estimulo meus orientandos a fazerem, é o que ele chama de entrevista exploratória. Flávia comentou aí, você pode entrevistar um especialista. A entrevista exploratória para o que vi vamos dizer assim, é um momento antecipado com o campo. Tanto você pode entrevistar um especialista, como você pode entrevistar aquele sujeito que provavelmente será o respondente, o colaborador da sua pesquisa. Você pode entrevistar um autor, uma pessoa que estudou muito aquele tema, que você sabe que estudou muito aquele tema. E aí eu vou citar dois exemplos para vocês entenderem mesmo, para dizer assim, professora Manu está querendo complicar minha vida. Não, eu estou querendo apresentar uma solução interessante. No mestrado, só para vocês entenderem, eu tinha uma pesquisa que visava fazer o levantamento da trajetória dos currículos de graduação em administração. E eu decidi que eu ia entrevistar o coordenador atual e os ex-coordenadores das respectivas instituições. Mas existia na Bahia, eu estava lá na Bahia nessa época, existia na Bahia uma pessoa viva que não fazia parte dos meus sujeitos de entrevista, mas ele era uma pessoa que estava na Bahia quando o ensino de administração foi instalado. E aí o professor me veio com essa, você tem que fazer uma entrevista exploratória sobre o seu tema para você sondar o campo. E aí eu fui falar com esse professor. Antigo, gente, antigo. Mas foi uma conversa ótima para me dar insights, para me fazer aprofundar em algumas leituras, definir algumas categorias. Ótimo. Doutorado. O objeto da minha tese foi escola de governo. Eu queria uma escola de governo em Brasília. Aí, eu já sabia da entrevista exploratória, não precisou ninguém me dizer, eu ia perder essa oportunidade? Que nada. Vou fazer uma entrevista exploratória, porque algumas pessoas estavam dando pitaco no meu ouvido que não valia a pena eu seguir o caminho da escola de governo do Poder Executivo, que eu tinha que ir para a escola de governo das finanças, que é finanças que manda no Brasil, não é a gestão. E aí, eu estava na Bahia também, falei, não, eu conheço o presidente da escola de governo financeira da Bahia, eu vou lá entrevistar com ele. Montei o meu roteiro, que eu ia para qualificação e tudo mais, e fui falar com a pessoa. Qual foi o resultado? Confirmou que eu não queria estudar escola financeira. Então, é para isso que serve a
entrevista exploratória. Por isso que ela tem esse nome, exploratória. Ela não vai ser a sua entrevista definitiva. Você não tem que estar com o roteiro pronto. No mestrado, como eu era uma pesquisadora iniciante, eu fiz alguns pontos, eu nem estruturei um roteiro propriamente dito, eu fiz com alguns pontos para conversar com o professor, 4, 5, já no doutorado não, eu quis me colocar à prova, então eu avancei um pouco mais, então é para isso que serve. E o que vi coloca a entrevista exploratória no mesmo nível dessa exploração da literatura que é necessário para você definir o tema. Era esse o recado que eu queria passar. Obrigada, Flávia. Manu. Agora, é importante também, você disse aí que você não foi com muita coisa estruturada, mas você foi com 4, 5 perguntas prontas, porque eu já tenho outra experiência no doutorado de fazer justamente essa pesquisa exploratória, e eu, na minha cabeça oca, né, eu fui assim, não, eu vou de peito aberto, eu vou perguntando, o cara era especialista na área, eu vou perguntando e ele vai respondendo exatamente o que eu quero. Gente, eu tenho 2 horas de entrevista, passei 2 horas conversando com ele, e eu tive 1 página de transcrição em 2 horas de conversa, porque o que ficou mais para mim foi que Edson Celulari bateu a cabeça numa parte do teatro, que Cláudia Raia era meio mal educada, sabe? A conversa foi por outro caminho totalmente diferente. Então, por mais que você não tenha uma necessidade de elaboração total, mas pelo menos um direcionamento do que você quer perguntar é importante, certo? Apesar de que eu acho que os meninos vão falar um pouco mais disso mais para frente. Não, mas a gente está falando sobre os temas, né? Eu já estou pensando em entrevista lá na metodologia. Então, pronto. O tema é esse norte, né, que você quer levar, mas também levem em conta a atualidade do que vocês estão pesquisando, a relevância e o seu, vejam que eu deixei o seu bem gigante, em caixa alta, em negrito, né? Porque é importante que o seu conhecimento, preferência e aptidão pessoal estejam direcionados para aquele tema. Não adianta nada escolher, por exemplo, uma pessoa para lhe orientar, que vai lhe definir um caminho. Muitas vezes, às vezes acontece do orientador definir qual o caminho que você vai pesquisar. E você resolve topar e assinar embaixo se você não tem o interesse mesmo, ou até, vamos pensar, um professor pede para você fazer uma pesquisa na área de finanças e não é o seu caminho. Como é que faz? Né? Então, também é importante você conciliar o seu tema com aquilo que você tem interesse em pesquisar. Um trabalho de conclusão de curso, seja TCC, seja dissertação, ele vai demandar de você um tempo. Em minha opinião, fazer um projeto, fazer uma pesquisa, não é uma coisa difícil, mas é uma coisa trabalhosa. Ele exige um trabalho e um esforço, uma dedicação da gente, que esse trabalho, esse esforço e essa dedicação, algumas vezes a gente cansa, mesmo quando é uma coisa que a gente gosta. Imagine você fazendo uma coisa que você não gosta, que você tem dificuldade de entender. Então, tenta balancear um pouco isso também. Tá, tem um tema. Já sei, assim, quero estudar motivação, sei lá. Mas como é que eu vou formular um problema? Porque o problema, ele tem que responder o que especificamente eu vou estudar, né? Formular um problema tem relação com você pensar como é que são as coisas, quais são as causas e quais são as consequências dessas coisas. Então, não é simplesmente estudar motivação, mas quando um aluno chega para mim e diz assim, professor, eu quero estudar sobre motivação, eu sempre gostei, acho interessante e tal. Assim, mas o quê?
Aí vai dizendo, não, é como as pessoas ficam motivadas e a motivação, parece que vai ficando enrolada ali naquela palavra, né, que vai e volta só aquela palavra, tá? Motivação e as pessoas motivadas, e o que deixa... Sim, mas o quê? As pessoas motivadas, o quê? O que é que você quer saber das pessoas motivadas? Não, se as pessoas motivadas, se elas produzem mais. Aí, olha, aí agora a gente já está começando a entrar em algum caminho. Onde é que você vai fazer essa pesquisa? O que é que você acha sobre isso? Por que que você, de onde você tirou isso? Então, a gente tem que começar a fazer algumas perguntas dentro do tema, né? Para a gente conseguir fechar e entender como é que as coisas acontecem, quais são as causas e quais são as suas consequências. Tem alguns autores que falam para a gente formular alguma pergunta, a gente tem que ter pelo menos uma ou duas variáveis aí trabalhando, né? Então, se eu vou falar de motivação, eu tenho que pensar nas variáveis que vão interferir na motivação para poder ir tentando formular essa pergunta, né? Então, aí volta a história do funil que a Manuela disse. Eu tenho um tema que é mais geral, e para fazer a pergunta, eu tenho que passar esse tema pelo funil para chegar a uma pergunta específica, né? Mais objetiva, mais clara. E tem aquelas dicas. Sua pergunta que não nos dizem muita coisa, né? Sua pergunta tem que ser clara, sua pergunta tem que ser em forma de pergunta, sua pergunta tem que ser objetiva, execuível dentro de um tempo, né? Não ajuda muito isso. Mas é isso. Então, eu acho que essas 3 perguntinhas podem ajudar. Eu tenho um tema central e eu vou procurar entender dentro desse tema central, porque muitas vezes o aluno fica bitolado na cabeça com aquela história. Eu quero estudar motivação, eu quero estudar motivação. Sim, gente. Então, vai ler sobre motivação e ver exatamente o que é que acontece de motivação. O que especificamente você quer saber de motivação? Onde você vai estudar motivação? Sabe? Você começa a colocar aquele tema central que você escolheu em xeque e vai tentando entender especificamente o que você quer. O que você quer saber? O que você quer pesquisar? Certo? E aí pode ser que a dica lá de 2 variáveis, tentar trabalhar, ou então tentar trabalhar causa e consequência, ajude de alguma forma, aquelas receitinhas de bolo que a gente tenta não dar, mas que de repente é o caminho, tá? Talvez não tenha ajudado muito ainda, mas mais para frente talvez a gente, alguns slides mais na frente, a gente consiga fechar melhor como é que faz essa pergunta. A gente vem para os objetivos. Manu, se quiser falar, pode me atrapalhar, tá? Eu queria só, com relação ao problema, voltar àquela questão da teoria, né? A maioria dos autores metodólogos, né, que eu gosto, não saberia dizer exatamente. O Flick. O Flick, ele diz isso. Ele diz que é o problema de pesquisa que vai definir o que é mais importante ou menos importante para o seu trabalho. Olha como o problema de pesquisa bem definido, com foco, com coerência, com delimitação, né? Tendo essas características que a professora falou, ele tem um papel de desdobramento na pesquisa. É ele que vai dizer o que é mais importante ou menos importante. É ele que vai dizer o que é que você vai coletar. É ele que vai dizer o que é que você vai analisar. Como nós estamos falando de funil, quando você for fazer a sua revisão de literatura, você não já vai fazer a sua revisão de literatura sobre o seu tema. Onde é que o tema está? Lá em cima. Você vai fazer sua revisão de literatura lá na boca do funil, como diz na Bahia. Lá na boca do funil. É com relação ao seu problema. Isso. Dentro do problema, a gente trabalha muito com isso na pós-graduação, não vou aprofundar isso aqui, mas é o fenômeno que interessa. O objeto de estudo é igual a fenômeno. O objeto de estudo não é o local.
não é o lugar, não é o físico, é o fenômeno a ser investigado, né? É o que está contido no problema. Então, a importância do problema, ele está relacionado a isso, principalmente na pesquisa qualitativa, que a gente não assume as hipóteses, que aí seriam os guias da pesquisa em alguns aspectos, e aí é o problema que vai ser o seu grande guia, né? Essa sua grande lupa é quem vai te guiar na condução da pesquisa por diante. Então, é uma coisinha, uma perguntinha que dá trabalho, mas é importante. Com relação à pergunta, eu vou comentar só rapidinho a Flávia. Eu insisto demais com os meus alunos de graduação para que o problema seja em forma de pergunta, sim. Porque senão fica difícil, pelo menos por onde eu tenho passado, fica difícil do aluno materializar a dúvida. Porque o que leva a gente a fazer uma pesquisa é a dúvida. A gente falou sobre isso aqui no encontro passado. É a dúvida, é a tensão, é aquela coisa que está em suspensão. Então, é isso que leva a gente a fazer uma pesquisa. Mas, muitas vezes, se o aluno não transformar essa dúvida em uma pergunta mesmo, e eu digo uma pergunta com ponto de interrogação no final, para não ter dúvida que eu quero uma pergunta, fica difícil. Já no mestrado, eu também termino pedindo, viu, gente? Porque no mestrado também não está todo mundo bem resolvido, não. Mas eu instigo mais o aluno a criar essas dúvidas até ele chegar a uma definição de uma pergunta. Possa ser que vocês perguntem, Manuela, você já viu algum trabalho, TCC, dissertação ou tese sem pergunta? Alguém se perguntou isso? Eu já tive acesso. Uma das minhas principais referências no doutorado foi uma tese da sociologia que tratava do mesmo objeto que o meu, formação da gestão pública, e ele não tinha pergunta. Não tinha pergunta, mas tinha uma dúvida claríssima, que conduzia o trabalho de maneira brilhante. Então, é possível, sim, você ter um trabalho sem a pergunta, na forma de pergunta, com ponto de interrogação no final. Mas a dúvida tem que estar clara, e ela continua sendo o guia do trabalho. Continua sendo o guia do trabalho. Era isso, Flávia. Eu também gosto da pergunta com ponto de interrogação no final, né? É um problema, é uma pergunta de pesquisa, então pergunta tem ponto de interrogação no final, é um questionamento. O que é que você quer saber? Né? Isso é importante. Até porque, quando eu trabalho os objetivos com os meus orientandos, eu particularmente digo, para mim, o objetivo geral é uma pergunta formulada de forma afirmativa. É a sua pergunta de pesquisa, só que agora não é uma pergunta, é um objetivo. É o que você quer fazer. Para que você vai fazer essa pesquisa? Então, se sua pergunta de pesquisa foi analisar, sua pergunta de pesquisa foi, vou para a minha do mestrado, não sei porque eu guardo ela. Há isomorfismo institucional nos teatros da região metropolitana do Recife? Essa foi a minha pergunta de pesquisa. Há isomorfismo institucional? E aí talvez alguém já pense aí, mas essa pergunta é uma pergunta de resposta sim ou não, que também tem alguns livros falando que a pergunta de pesquisa, ela não pode ser uma pergunta que possa ser respondida com sim ou não. Isso foi uma coisa que eu discuti com o meu orientador na época, e a gente disse, não, sim ou não, mas a pessoa tem que responder por quê. E o trabalho vai ser para responder sim ou não e por quê. Então, a gente deixou lá o A de forma proposital, e ninguém nem questionou no final essa história. A gente ficou devaneando sobre isso, ninguém nem questionou. E aí, meu objetivo geral era analisar a existência de isomorfismo institucional nos teatros da região metropolitana do Recife. Eu, particularmente, faço assim, eu peço aos meus alunos, apesar de ver algumas diferenças, mas para mim é uma diferença muito mais na forma da escrita, mas de forma... O objetivo é a entender a sua pergunta.
entender o que você está pesquisando, né? De forma geral. E os objetivos específicos, eu gosto de dizer que são passos que a gente vai seguir, o caminho que vai responder à minha pergunta de pesquisa. Como é que eu vou responder? Então, para eu analisar a existência de isomorfismo institucional nos teatros da região metropolitana do Recife, eu preciso seguir alguns passos. Qual é o primeiro passo? Primeiro, eu preciso identificar quais são os teatros da região metropolitana do Recife. Segundo passo, aí a teoria também, isso era uma coisa que eu ia comentar também, a teoria, por mais que você vá definir o tema, definir a pergunta, falando com um especialista na área, tendo um problema seu do dia a dia, essa pergunta, ela tem que ser formulada baseada em alguma teoria, né? Você não vai vir com uma pergunta do seu cotidiano, do seu senso comum, e querer transformar em um projeto de pesquisa sem ter um arcabouço teórico por trás, né? Então, a leitura vai ser importante. A leitura, o referencial teórico que você vai usar, o referencial teórico que você vai usar tem que estar relacionado com essa pergunta e os objetivos têm que estar trabalhados dentro desse referencial teórico também. Então, se eu estou falando lá, na minha pergunta de pesquisa, sobre isomorfismo institucional, eu tenho que trabalhar o referencial teórico que trabalha sobre isomorfismo institucional e nesse referencial teórico ele vai me indicar o caminho. O que é que eu preciso descobrir, né? Isso acontece se você estudar qualquer outra área de conhecimento. Você vai ter um referencial teórico que vai lhe dizer, se você estudar motivação dentro de uma organização, se você estudar rotatividade, se você estudar, enfim, qualquer outra coisa, você vai ter que ter o referencial. Então, essa necessidade de estar casado, a pergunta de pesquisa já com uma teoria, né? A pergunta de pesquisa, para ela surgir bem estruturada, e por isso que algumas pessoas falam sobre essa questão das variáveis, ela precisa do arcabouço teórico que lhe ajude a entender quais são essas variáveis que você vai trabalhar. E esses objetivos, eles têm que estar trabalhados dentro dessas variáveis, porque senão você não vai trazer objetivos claros, você não vai saber qual o caminho que você tem que seguir. Para mim, os objetivos específicos, eles mostram o caminho que eu tenho que seguir na minha pesquisa. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro. Por isso que eu respondi na semana passada para alguém que perguntou, esqueci o nome agora. Eu agora já coletei os dados, como é que eu analiso e interpreto? Responda os seus objetivos específicos. Tente seguir os seus objetivos específicos, porque eles foram o caminho que você seguiu. Então, eles também vão lhe dar o direcionamento de como é que você vai analisar, porque eles também têm que estar casados com esse referencial teórico, certo? Eu posso só dar mais um exemplo, Flávia? Sim. Eu concordo com você, os conceitos centrais do trabalho têm que estar no problema. Isso significa também que o que não for central não tem que estar lá. Então, outro dia eu estava corrigindo um projeto de qualificação da aluna do mestrado, ela colocou 2 conceitos no problema dela. Um, eu disse, ok. O outro, eu disse, onde foi que você falou sobre isso? Porque o trabalho todo não tinha nada sobre aquele conceito. Então, essa é uma ideia importante. E como Flávia comentou, eu não vou falar muito sobre os objetivos, é esse desdobramento, vamos dizer assim, concreto, operacional. O seu zap está aparecendo na tela. Concreto, operacional, de como você vai executar a pesquisa. Eu acompanhei o desenvolvimento de Cristina, que está aqui também participando com a gente hoje, e ela fez uma escolha que eu já encontrei teóricos fazendo isso, e por vezes eu também faço isso com meus alunos para facilitar a vida deles. Então, objetivo central no problema, ele se transpõe para o objetivo geral, né? E as menores partes
que eu preciso para cumprir aquele objetivo geral, ele está contido nos objetivos específicos, e foi o que a Cristina fez, transformou esses objetivos específicos em respectivos capítulos teóricos, que tem uma relação, não necessariamente tem que ser assim, tem pesquisas que têm outro desenho, que não necessariamente cada objetivo específico ele vai ter uma equivalência de um capítulo teórico, mas o trabalho de Cristina conseguiu fazer essa estruturação e ficou bem feito. Então, essa é uma outra linha de raciocínio que, se você fizer assim, você puxa do início e vai até o final, como o Flávio falou, para analisar de acordo com os objetivos para os quais você já tem o capítulo teórico definido. Ó, que quebra-cabeça de 60 peças perfeito. Então, era isso que eu queria comentar. Isso aí, Manu. A próxima parte, que ainda cabe na introdução do trabalho, é a justificativa, né? E algumas vezes os alunos, pelo nome justificativa, fica tentando explicar de onde tirou a ideia da pesquisa, né? Ah, essa pesquisa foi feita porque eu conversei com fulano no meu trabalho, sabe? Tenta ficar explicando o porquê de ter escolhido a pesquisa, o tema da pesquisa. Mas, na verdade, você tem que justificar para quem está lendo o porquê que você está fazendo, mas o porquê no sentido de qual a importância da sua pesquisa, por que ela é relevante. Eu costumo dizer que quando a gente escreve um projeto de pesquisa, a gente está tentando convencer alguém de que aquele seu projeto vai dar certo, que você vai conseguir fazer, por isso fazer o cronograma é importante, né? Porque você tem que mostrar que você vai conseguir fazer, que você tem domínio sobre o assunto, e, no caso da justificativa, por que ele é importante, né? Muitas vezes, nós que somos professores, a gente faz projeto para edital, e esses editais, eles dão possibilidade de bolsa para aluno, de compra de material e equipamento para a gente utilizar na pesquisa, e quem vai dar esse dinheiro quer saber por que essa pesquisa é importante. Então, a justificativa é para dizer por que essa pesquisa é importante. Esse tema é relevante por quê? Para quem? Quais são as abordagens que você vai utilizar, né? Então, quando você pensar em justificativa, pense na importância do seu trabalho. Tentar explicar qual a importância teórica, prática, social do seu trabalho, né? Alguns trabalhos têm mais importância teórica do que das outras áreas, alguns trabalhos têm mais importância prática, mas todo trabalho tem, pelo menos, uma importância teórica e prática. Quando a gente trabalha numa organização pública, né, e quando a gente estuda na organização pública, eu acho que também é importante a gente colocar a importância social desse trabalho. O que vai valer o seu trabalho? Basicamente, a justificativa tem esse objetivo, de mostrar por que seu trabalho é importante. Certo? Passando, até porque a gente ainda tem que dar o tempo para as pessoas perguntarem. Então, resumindo, para a gente fazer a introdução de um trabalho, a gente tem que responder algumas perguntas. No tema, você tem que responder o que você vai pesquisar, o que existe de interessante sobre isso. Para isso, você identifica o tema. A justificativa, por que alguém deve se informar sobre isso? Isso é importante para quem? Onde? Por quê? Problema. Qual é a controvérsia que existe sobre isso? Qual o problema, né, que você quer pesquisar finalmente? Os objetivos, o que você quer mostrar com essa pesquisa, e as hipóteses, a gente já falou aqui, nem todo mundo usa hipótese, mas a hipótese, de forma geral, é o que você acha que pode descobrir. Na sua pergunta, você acha que tem uma resposta. Qual é essa resposta? Isso seria a hipótese. Tá, Flávia e Manuela, vocês falaram um monte de coisa, algumas dicasinhas assim, mas na prática, como é que a gente faz isso? Lendo, né? E lendo bem, né? Não é lendo muito,
que nem Manuela disse. Não adianta se cercar de um monte de texto, de um monte de artigo, de um monte de livro, de um monte de coisa, se você não está lendo com qualidade. Você precisa ler refletindo aquilo que você está dizendo. Né? Você precisa pegar artigos mais atuais. Eu, particularmente, tenho feito esse exercício de fazer. Os alunos de graduação, por exemplo, vêm com a ideia, normalmente, de alguma disciplina e acabam querendo ler livro. O livro tem vários assuntos, eu quero que eles foquem num assunto específico. Então, eu tenho pedido para os alunos lerem artigos mais recentes sobre o tema que eles estão estudando, com o objetivo de fazer com que eles entendam até como é formulada uma pergunta, como é feita a metodologia, até isso a gente consegue identificar na leitura de um artigo, ou de um trabalho de TCC de outra pessoa, uma dissertação de mestrado, enfim. Eu não pretendo falar muito sobre isso aqui, porque eu acho que vocês ainda têm algumas dúvidas, e a gente acertou de não passar muito tempo, mas a gente tem algumas diquinhas, né, lá no Instagram do DSE, que é @ufsdse. Procurem lá no Instagram do departamento, tem as dicas da tia Flávia e as dicas da tia Manu. Hashtag dica da professora Manu, hashtag dicas da tia Flávia, isso. Se eu já vocês tenho pesquisarem lá, a gente tem justamente algumas dicas de elaboração de problema de pesquisa, algumas dicas de organização de estudo, algumas dicas de leitura de artigos, algumas dicas de leitura, inclusive esse livro do Clive que Manuela falou aqui, ela também dá essa dica lá. Então, sigam a gente nas redes sociais. Não vai ser Não. E aí, eu deixo para a gente fazer um debate, né? Vocês perguntarem algumas coisas totalmente blogueiras, tá? Eu tenho já algumas perguntas aqui, Flávia. Eu queria só terminar esse seu raciocínio. Então, o que vi fica como uma dica para quem quiser ter um livro de cabeceira, de manual. Foi esse o livro o qual eu adotei, ou me obrigaram a adotar no mestrado. Ele tem algumas limitações, mas ele me ajudou muito, tanto que eu uso ainda com os meus alunos. Reforço com Flávia que no momento de elaboração de um trabalho de conclusão de curso, é hora sim de deixar os livros um pouquinho no canto e ler os estudos de artigos, teses e monografia. Esse foi o primeiro pedido que minha orientadora fez no doutorado. Não quero que você leia livros. Terceiro, para terminar, as perguntas. A justificativa serve para você convencer. E a primeira pessoa que você tem que convencer é o seu orientador. Ele está ali como seu parceiro, ele está ali para te apoiar, te dar os primeiros encaminhamentos, mas é a primeira pessoa que você deve convencer. Eu faço com os meus alunos, não sei se eles sacam isso. Para alguns eu tenho que declarar, porque senão eles choram e não vão adiante. Mas eu dou uma de advogado do diabo. As primeiras orientações eu dou de advogado do diabo, ou então assim de João sem braço, sabe? É o que mesmo, menina, que você quer fazer? Me explica aí. Eu não estou convencida ainda. Não, vá de novo, lê outro texto e volte. Então, eu acho que a justificativa é o primeiro exercício num projeto de você fazer as conexões necessárias, né? Então, eu acho que é uma parte muito importante do texto e que vocês têm que ter no fundo, essa necessidade do convencimento. Para cada nível de científico, a justificativa ela vai se acrescentando. Por exemplo, no mestrado eu já cobro. Qual a contribuição do seu trabalho? O que é que ele vai trazer? Nem que seja um dedinho da unha a mais. No doutorado, a gente já pede um pouquinho mais de originalidade, não inédito, mas um rebuscar mais. E assim a gente vai acrescentando elementos que digam que é importante, traduzindo aí para as palavras que a professora Flávia falou, porque é importante você estudar aquele tema.
É isso que a justificativa tem que dizer. Flávia, eu vou dizer aqui as perguntas, ó, de Paula. Paula diz, aquele comentário que a gente fez sobre não fazer revisão de literatura sobre os métodos. Ela disse, mas tem professor que pede para a gente fazer isso. E aí? E Nara, no mesmo tema, falou assim, eu achava que eu dizendo a diferença de um estudo de caso, nem sei qual foi o método que ela usou, o estudo de caso e uma pergunta, não, eu dizendo uma pesquisa participativa, ao invés de bibliográfica, eu estava definindo o meu método e não fazendo revisão de literatura, entendeu? Você pode comentar essas Posso. Bom, eu sou da ideia de que se seu orientador ou sua orientadora pediu, faça. Vai brigar com a criatura para quê? A não ser, eu acho que a gente comentou isso na aula passada, a não ser que você tenha, assim, uma certeza teórica, sabe? Eu tive uma professora no doutorado que ela disse assim, ela é muito, muito estudiosa, muito boa, ela inclusive foi co-orientada por Boaventura de Souza Santos, e ela disse que ela tinha problemas sérios na orientação do doutorado dela, porque a orientadora pediu uma coisa e ela queria seguir por um caminho diferente. Você sabe o que foi que ela fez? Ela fez um trabalho para ela e um trabalho para a orientadora. E aí, quando a banca começou a questionar coisas que estavam no trabalho que a orientadora pediu, ela respondia do trabalho que ela fez para ela. E ela às vezes pegava assim para folhear e alguém da banca fez assim, mas isso não está no seu trabalho. Ela, não está nesse, mas nesse está. Então, você vê que até no nível do doutorado, ela não teve essa capacidade de tirar o peso da decisão da orientadora. A orientadora queria daquele jeito. Então, minha gente, se seu orientador quer que você coloque lá, esta é uma pesquisa, é um estudo de caso, porque segundo o IN, os estudos de caso são assim, assim. Eu até peço também, Manuela, não gosto que Manuela é mais atualizada, mas eu até peço, porque eu ainda faço o aluno dar uma estudadinha, para saber o que é um estudo de caso. Então, se o orientador pediu, faça, vai fazer o quê? Né? Quer brigar com ele por causa de uma besteira? Brigue não, brigue por outra coisa. E aí a segunda pergunta porque eu pensei que explicar qual era a diferença de uma pesquisa participativa e um estudo de caso, eu estava explicando a diferença. Pense bem nessa perspectiva aí, se você está me explicando por que cargas d'água você escolheu fazer uma pesquisa participativa e não um estudo de caso, simplesmente citando a teoria. Pense bem, não está. É porque quando a gente vai fazer a metodologia, a gente saiu da revisão teórica e a gente está com aquele negócio, eu acho que aquele tipo de escrita da revisão teórica fica assim, encrunhado na pessoa, e aí a pessoa quer fazer a mesma coisa na metodologia. E não é, gente, a metodologia é a receita do bolo, é a história, o que você fez. Às vezes o aluno chega com um negócio lá teórico, sim, minha gente, mas e cadê? Você foi entrevistar quantas pessoas? Ah, entrevistei 10, e por que não está aqui? Quantas horas durou a entrevista? 20 minutos, por que não está aqui? Ah, professor, e na entrevista fulano de tal falando não sei o quê. E por que não está aqui, criatura de Deus? Imaginem, gente, a metodologia é a parte da pesquisa que está me dizendo como você resolveu o seu problema. E uma coisa que diferencia o método científico de qualquer outro método é o método, é a forma como você fez. É o fato de você fazer, e se eu quiser fazer, eu fazer igual. Como é que eu vou fazer igual se você não me disse como foi que você fez? Se você me disse que estudo de caso é diferente de pesquisa participante, e por isso você fez uma pesquisa participante. Mas sim, eu sei que pesquisa participante é isso, estudo de caso é isso, mas por que a sua pesquisa participante? Aí você tem que dizer, porque eu, enquanto sujeito participante,
participei da pesquisa, eu trabalhava na organização que foi pesquisada, e por isso, a mim, sabe, é você explicar o que você fez. Isso é importante, porque a gente tem que saber o passo para poder replicar. É científico se a gente replica. É isso, resumidamente. Manu, quer completar? Não, eu acho que é isso mesmo. Com relação a essa questão do orientador, eu reforço que entregue o que ele quer, entregue um pouco mais. Ele não quer que você faça revisão de literatura, faça, mas também justifique a escolha metodológica. Eu já vou deixar uma dica, eu adoro dar palpite, viu, para Diego e para Abimael, de repente a gente trazer extratos de como fazer isso, sabe, Flávia? Até eu pensei aqui também que a gente poderia fazer isso das próximas vezes, com um trecho que significa que eu estou justificando o meu método e não descrevendo, né? Sim. Eu acho que é importante. O Luandson falou também que essa importância de afunilar o tema, ele já vai tentar usar isso para a escolha dos textos, mas a ideia é essa, né, que você consiga fazer uma leitura seletiva. Quando o Kivi fala de literatura e entrevista exploratória, ele diz, isso não significa gula livresca, não significa você entrar na biblioteca, pegar aquele monte de livro, não. É uma leitura com método. E essa semana a Flávia colocou lá nos stories dela um repost de um cara muito legal, estou seguindo ele também, de como se lê um artigo. Bacana, 6 slidezinhos de como você lê, como você, calibrar o foco da lente e ler. Ele, inclusive, é da área de saúde, como tem gente da área de saúde aqui no grupo, eu vou pegar o nome dele, depois eu passo aqui. Eu queria falar só mais 2 coisas. A gente não tem pergunta aqui, estou acompanhando. Cristina comentou sobre a justificativa, né? Científica, acadêmica, social, profissional, pessoal, e se convencer também é importante. Eu acho que convencer acima de tudo. Tem dois testes, gente, que vocês podem fazer. Olha o último slide de Flávia, como foi. E aí, eu faço o quê? Como é que eu faço isso? Eu acho que tem 2 testes, a gente ouve muito isso no mestrado e doutorado. Meu filho, você quer saber se você tem um problema bom, com aquelas características todas que Flávia falou, que às vezes não ajuda em nada? Pegue sua avó, sua mãe, seu pai, bote no sofá, pai, mãe, avó, namorado, que não é da área. Olha, eu quero dizer aqui o que é que eu estou fazendo no meu mestrado. E apresente. Você entendeu? Pede para ele repetir. Não, minha filha, não entendi. Não estou achando que isso está claro. Primeiro teste, para o problema. Pega uma pessoa, isso significa o quê? Pega uma pessoa fora da área, sem o vício da academia, de fazer essa análise do seu problema, de acordo com essas regrinhas todas que a gente pensou. E para fazer o teste. Manuela, esse negócio funciona mesmo? Funciona, meu filho, eu vou lhe dizer como funciona. Fiz isso, no mestrado acho que eu não fiz não, porque a gente às vezes é tão insegura que não faz. No doutorado eu fiz, porque no mestrado a gente tem esse trabalho, né, de fazer o problema. Já no doutorado, você tem que defender o argumento, né, você tem que chegar ao final defendendo um argumento. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz essa mesma coisa. Peguei uma amiga, senta aqui, minha filha, eu vou lhe explicar. E nessa explicação toda, ela me fez 2 perguntas. Gente, se eu lhe contar, vocês não acreditam. 2 perguntas que a banca me fez no dia. Chega, eu me arrepiei. Ou seja, eu achei que minha tese era compreensível. E eu acho que eu não queria mais do que isso. Né? Minha tese era compreensível, tinha um argumento, tanto que suscitou a dúvida, a minha amiga, eu respondi a ela, e claro, consegui responder a banca também. Então, faça esse teste simples, como estivesse numa mesa do bar, tomando aquele vinho, comendo aquele caranguejo, e faça esse teste que vocês... É uma forma de vocês perceberem se tudo isso que a gente falou realmente se concretiza.
uma pessoa entendendo o que você está fazendo, porque é esse próximo passo que a academia tem que tomar, não pode passar de hoje, né, Flávia? Da gente sair de dentro dos nossos muros e nos comunicar com a sociedade, a quem interessa. Isso. Essa dica é ótima, Manu, porque é como eu tinha falado antes, a gente está numa instituição pública, a importância do retorno social para as nossas pesquisas, né, da gente pensar, sim, como é que vai ser importante para a sociedade, e aí isso é importante, como é que essa pesquisa é entendível, né, como é que as pessoas entendem o que a gente está pesquisando. Essa foi boa. Eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui, além dos nossos fãs, Fábia, pedindo nossas redes sociais. Já coloquei aqui também, já coloquei a que Manu citou, que eu postei, ele hoje publicou também como elaborar, umas dicas de como elaborar a pergunta de pesquisa, esse @word_aid, né? Ele tem algumas dicas de pesquisa bem legais também. Tem um bom também, pesquisa na prática. Depois eu procuro direito aí. Alguém tem alguma pergunta que quer fazer nesses minutinhos? Pode até fazer ao vivo, não precisa ser quem quiser ligar. Escrevendo. Não? Então, a gente acho que pode dar por encerrado, né? Fazer aquele comentário final. Eu vi que teve... Teve algumas pessoas que eu abri mais um pouco o número de vagas e acabei não mandando o novo e-mail, até porque fiquei com medo de mandar e-mail com o link errado de novo. E eu realmente não lembrei que as pessoas que se inscreveram depois não tiveram acesso à informação do link. Então, para quem chegou agora nessa pegada aí, a gente sempre vai usar esse link, já podem salvar, esse é o nosso link, todas as quintas-feiras, às 19 horas, essa é a nossa segunda semana, temos mais 3, mas sempre às quintas, às 19, Manu já colocou aqui o link, as nossas aulas, nossos debates, eu não vou chamar de aula não, nossos debates, nossas conversas, elas estão sendo gravadas. Assim que acaba, eu já disponibilizo lá no nosso Google Classroom, pílulas de metodologia, que Manuela acabou de botar o código aí para quem ainda não acessou, né? Então, eu já baixo, só vocês não conseguem ver exatamente na hora, porque o Google pede a minha autorização, eu ainda não consegui fazer assim direto, sem eu ter que autorizar. Mas como chega para o meu celular, eu normalmente autorizo rápido. Não sei se... não mandei e-mail nenhum, Yara. Eu realmente acabei pensando não mandar mais e esqueci que tiveram algumas pessoas que se inscreveram depois. Alguém perguntou sobre a frequência, Flávia, também. Pronto. A gente conversou sobre isso e por saber que a gente tem todo um problema de logística, semana passada mesmo foi um caos, hoje eu acho que a gente não teve nenhum problema, por isso que eu entrava no WhatsApp às vezes, para ver se tem alguém me dizendo, professora, eu não estou conseguindo entrar, mas hoje eu acho que todo mundo conseguiu entrar direitinho, então a gente não está colocando esses debates como lista de frequência, a gente não vai fazer isso, a gente disponibiliza o assunto para vocês, acredito que estamos lidando com adultos, não é um conteúdo para crianças, então a gente não vai fazer frequência não, certo? A gente espera que vocês acessem o material, no final a gente vai dar o certificado de participação e espero que vocês aproveitem esse material e esses debates para o que vocês precisarem para fazer as pesquisas de vocês. Dica da professora Manu. Hashtag dica da professora Manu. Dica da professora. Eu fiquei agora, você vai receber quem ficou até o final para assistir este vídeo.
A gente pensou em fazer esse trabalho inicialmente como uma oficina. Está cortando, Manu. Cortou. Travou. Deixa eu ver se ela vai falar alguma coisa comigo aqui. Só cortou para mim ou para o... Cortou para mim também. Ah, tá. Justo no momento da dica. Foi. E o pior é que eu nem sei que dica era essa que ela ia dar, minha gente. Então, eu não posso dar a dica por Manu. Vocês vão ter que esperar para ver qual é essa dica quando ela voltar. Deixa eu ver se ela manda algum sinal de vida. Acho que vai voltar. Eu vou falando aqui uma coisa que ela tinha começado a falar. Quando a gente sentou para pensar no projeto, a gente realmente tinha pensado em formato de oficina, né? Tá todo mundo me ouvindo? Dá para ouvir? É horrível esse silêncio. Ah, obrigada, Laiane. Pronto, obrigada. A gente pensou em formato de oficina, e os encontros seriam 5 encontros também, só que os encontros seriam mais espaçados, né? Para a gente poder falar um pouco e dar um tempo para vocês irem elaborando alguma coisa e discutindo. Foi quando a gente ficou com receio de essa história de ensino remoto, tudo começar. Eu estou contextualizando a ideia, que foi o que você começou a falar, a gente ficou te esperando. Então, a gente começou a ficar pensando no tempo e se a gente teria esse retorno de vocês, né, também, sobre os projetos, e se a gente teria tempo de analisar e avaliar todos os projetos. A gente ia fazer para um número muito menor de pessoas, até porque se seria uma oficina e a gente teria que ler os trabalhos, né, o número teria que ser bem menor, e acabamos decidindo por esse modelo, né, mas em formato de debate. Convidamos Diego e Abimael para participarem com a gente, até para dar uma outra visão, porque fica conversando eu e Manu, apesar da gente ser diferente em alguns aspectos, a gente pensa parecido em muitos outros, e a gente é qualitativista também, então a gente precisa de alguém quant aqui, para dar uma balanceada, né? Mas a gente também queria outra pessoa que não fosse a gente da área quali, que falasse um pouco, e a gente foi, será que Diego, que está chegando agora no departamento, né, caindo de paraquedas, não quer falar um pouco, ele está fazendo o doutorado dele, vamos ver se ele é na área quali. Caiu que ele era da área quali, e a gente pediu para eles fazerem esse bate-bola junto com a gente, eles toparam. Então, foi mais ou menos assim que surgiu a ideia, e já passo para você, Manu, para você Pois passar. só para terminar, realmente, eu queria encorajar vocês, sabe, para trazer pedaços das ideias, dos projetos, quem está desenvolvendo, para a gente debater, para a gente conversar, porque a gente faz teoria e prática, prática, teoria, caso real. Era isso, eu não vou tomar mais um tempo. Boa noite, né? Agradecemos a todos, estamos à disposição para responder as dúvidas durante a semana lá no Google Classroom. Google Classroom. Até a próxima quinta, na terceira dose. Isso. Falar sobre referencial teórico. Perspectiva quant e quali. Isso. Os professores Abimael e Diego. Vou parar aqui a gravação.